Fazia muito tempo que o escritório estava vazio, sem ninguém por perto, e tudo parecia sem vida. Mesmo exausto, o homem continuava a digitar com intensidade, cumprindo todas as demandas do seu trabalho. O ar parecia escasso, e Yuli estava se esforçando tanto que quase não conseguia mais abrir os olhos. Ele segurou a mesa com força, lutando para não desabar. A situação não poderia se prolongar por muito mais tempo. A fadiga tomou conta dele, e de repente, ele escorregou da cadeira, caindo no chão. O funcionário, desgastado, lutou para se levantar, pegando a mesa com a mão. Com um esforço enorme, ele conseguiu se erguer. Irritado, bateu na mesa, sentindo que não tinha o direito de sair até terminar suas tarefas. Contudo, em um instante, a sensação de que não conseguiria ficar em pé tomou conta dele. Perdendo o equilíbrio, Yuli desabou novamente no chão, e os papéis que segurava se espalharam pelo ar. Pela primeira vez, ele sentiu que a morte estava próxima. Sem energia, mal conseguia se mover, a caneta escorregou de seus dedos cansados. Nos últimos momentos de sua vida, tudo que o jovem percebeu foi um gosto amargo que subiu à sua boca. Seus olhos ficaram vazios, sem conseguir enxergar nada, cada vez mais próximos do fim. Quando os médicos chegaram pela manhã, o que restava era apenas oficializar sua morte, um caso de exaustão que levou um trabalhador a perder a vida. Mas então, ele renasceu em uma floresta verde e tranquila, com a grama fresca sob o corpo ao lado de uma lápide redonda. Era estranho, mas o menino começou a recordar sua vida anterior, que agora parecia tão distante. Tudo havia começado de novo em um novo mundo. O destino havia decidido que Yuli, o funcionário de escritório, se tornaria Senfei, um jovem segurança. Nesse momento, ele se lembrou de seu pai, que havia morrido enquanto caçava em uma montanha. Senfei mal conseguia lidar com a dor da perda, estava prestes a surtar. Naquele instante em que o corpo de Yuli foi tomado por Senfei, suas memórias vieram à tona, revelando a dura vida que o novo jovem havia levado. Ele viu pedaços de carne seca pendurados em uma corda fora de uma casa simples e não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. As compras eram um luxo distante, e ele chorou como uma criança. Na sua vida anterior, Yuli tinha economizado bastante e tinha uma conta bancária recheada, mas agora era como se nada disso importasse. Logo, uma ideia surgiu em sua mente. Viver em outro mundo poderia ser uma oportunidade única, e essa chance não aparecia todo dia. Era preciso pensar com cuidado sobre como mudar a vida de alguém. De repente, à esquerda de Senfei, algo cintilante surgiu, como uma tela se formando atrás dele. O jovem virou a cabeça, apavorado com o que estava prestes a ver. Despertar em um mundo desconhecido pode ser extremamente assustador. Assim que o jovem se deparou com a situação, uma voz estranha ecoou em sua mente, anunciando a ativação do sistema. Ele precisou proteger os olhos, pois uma luz intensa o envolveu de repente. Zenfi logo compreendeu que havia chegado a este novo mundo por uma razão. Seu objetivo era conquistar tudo ao seu redor. Ele ficou radiante de felicidade ao perceber que tudo o que havia lido em mangás sobre realidades alternativas estava se concretizando, e um harém repleto de belezas o aguardava. Com um sorriso no rosto, ele abriu os braços, preparado para abraçar tudo que o novo mundo tinha a oferecer. Erguendo-se, Enfi fechou os olhos e gritou sua disposição em aceitar todos os presentes que o sistema oferecia, pronto para novas aventuras. No entanto, para sua surpresa, a luz começou a desaparecer, e o menu do sistema começou a falhar, revelando inconsistências com os requisitos do novo usuário. Irritado, ele percebeu que seu plano de conquista rápida havia encontrado um obstáculo e exigiu uma explicação imediata. O sistema, então, revelou que ele precisaria morrer novamente, mas também mostrar sua utilidade para a sociedade antes de ter acesso novamente às suas funcionalidades. Relutante, o jovem olhou para o menu do sistema que estava desaparecendo e, em vez de respostas, novas perguntas sem sentido surgiram. Enfurecido, Senfei gritou, questionando a necessidade de um sistema tão complicado e desafiou a entidade, mostrando o dedo do meio. O sistema, visivelmente irritado, avisou que sua paciência não era infinita. Um trovão ecoou pelo céu, e uma onda de energia desceu em direção a ele. Após um forte choque elétrico, o jovem caiu de joelhos, o rosto empalidecendo, enquanto o sistema o alertava para não provocá-lo e sugeria que ele lesse o manual antes de prosseguir. A ideia de consultar o manual era, de fato, sensata. Senfei concordou com isso e perguntou o que deveria fazer antes de sua morte e se seu corpo continuaria o mesmo. Descobriu que sua alma não havia sido arquivada, o que poderia causar danos. Essa informação o deixou perplexo, pois ele teria que viver pelo menos mais 50 anos nesse corpo. Ele então questionou o assistente eletrônico se concluir as tarefas contaria como uma solução. O sistema permaneceu em silêncio. Ao reformular a pergunta, Senfei questionou se poderia morrer por circunstâncias fora de seu controle.
A resposta foi que isso não seria possível. O sistema não ativaria a conclusão. Era claro que o suicídio não era uma opção, mas ele poderia acelerar sua morte. Restava apenas uma pergunta: o que, de fato, ele era agora? Ao recordar sua vida anterior no corpo de outra pessoa, o sistema revelou que ele era Zefei neste novo mundo. O jovem ficou contente e prometeu viver de forma correta. No entanto, foi advertido de que deveria levar uma vida decente. Zenfei franziu a testa, percebendo que isso não seria fácil. Ele não esperava que renascer em um novo mundo pudesse ser tão tedioso. Teria que viver a vida de um homem comum, sem nada de extraordinário. Com isso em mente, ele esperava que o sistema terminasse suas instruções e lhe desejou boa sorte. Para o jovem, foi uma grande surpresa perceber que, se houvesse alguma dúvida, o sistema estaria pronto para responder. Assim que o menu desapareceu, a luz azul brilhante se apagou, e o mundo ao redor se transformou em algo mais familiar. Zenfei olhou atentamente para o local onde o sistema havia estado, observando como os últimos pixels azuis derretiam no céu. O céu ficou claro, e ele entendeu que não haveria retorno àquele estado. Era hora de explorar o novo mundo. Um sorriso surgiu em seu rosto ao lembrar de sua morte, causada pelo excesso de trabalho. Agora, ele tinha uma nova personalidade e tudo o que havia deixado para trás. Determinadamente, o menino deu um passo em direção à casa onde viverá antes de sua morte. Ele queria iniciar uma nova vida, respeitando as regras do sistema. A cabana onde o guarda morava estava escondida nas profundezas da floresta, protegida de olhares curiosos. Aquela noite era muito importante para a seita êxtase. Toda a lua cheia, a sacerdotisa realizava um ritual especial no templo situado na montanha. Sob o telhado, a menina observava o ritual em silêncio, enquanto a congregação adorava com fervor a sagrada Shui Xingmei, que segurava um orbe rosa em suas mãos. Este artefato aumentava seu poder sobre os fiéis. Os membros da seita exclamavam em uníssono que, com a ajuda da esfera mágica, a seita do êxtase conseguiria se elevar acima das outras escolas demoníacas. Vestidos de negro, os sectários louvavam o Santo Todo-Poderoso, reforçando a fé de todos presentes. No entanto, Shui Xingmei sentiu uma pressão estranha e olhou para o telhado, perturbada por uma forte rajada de vento. De repente, um ataque inesperado a atingiu, ferindo gravemente seu braço, enquanto ela esfregava a ferida com raiva. Em meio ao caos, a sacerdotisa percebeu que havia perdido um poderoso artefato em meio à confusão. No topo do templo, uma jovem vestida com roupas leves segurava vitoriosamente o orbe rosa, olhando para a sacerdotisa com ar de surpresa, como se não entendesse nada do que estava acontecendo. Shui Xingmei franziu a testa ao perceber quem era responsável pela situação. A garota, determinada, prometeu se vingar de quem a atacara. Sem prestar atenção à confusão ao seu redor, levantou a cabeça e viu a esfera mágica brilhando intensamente acima dela. A sacerdotisa fechou os olhos, já farta da situação. Ela gritou que precisavam recuperar a esfera e correu na direção do artefato primeiro. Os membros do culto correram atrás dela. Zenfei dormiu tranquilamente até o amanhecer. O sol já iluminava o telhado de palha de sua pequena casa na floresta quando ele começou a acordar. O jovem bocejou e, com um pouco de relutância, levantou-se, esticando o corpo. Ao abrir as janelas, ele voltou para sua cama improvisada. Diferente do mundo anterior, aqui ele podia se deitar à vontade e descansar bem antes de começar sua nova vida. Colocando os cotovelos sob a cabeça, ele ficou pensativo. Ele refletiu sobre como seria mais fácil morrer sem quebrar as regras do sistema, mas, de repente, seu estômago roncou com força. Zenfei pressionou as mãos contra a barriga, tentando conter a sensação desagradável. Infelizmente, era difícil enganar o estômago, e o calor o deixava ainda mais incomodado. O jovem percebeu que, com o sistema, também estava faminto. A única opção que restava era tentar conseguir comida caçando, mas havia um grande problema. Ele estava cercado por montanhas e florestas. Sem saber o que poderia encontrar na floresta, Zenfei hesitou. Na sua vida anterior, ele nunca tinha passado tanto tempo longe de casa, então não fazia ideia de como sobreviver em um lugar assim. Ele tinha certeza de que não duraria nem uma semana antes de encontrar o mesmo destino trágico que seu antecessor. Além disso, alguém poderia facilmente falhar e acabar morrendo de novo. Uma morte repentina não seria considerada uma violação do sistema, então ele saiu de casa em busca de aventura. Por horas, ele caminhou, sem encontrar nenhum animal. Depois de algum tempo, ele se sentou na grama, esperando encontrar uma besta. Zenfei permaneceu parado, desejando que um javali aparecesse e acabasse logo com sua vida. Ele estava ansioso por uma nova chance e queria que isso acontecesse rapidamente. Estava prestes a sucumbir, quando o chão começou a tremer sob os cascos da fera furiosa. O menino sorriu, animado,
pois muito em breve teria uma nova vida e se tornaria o senhor deste mundo. A besta se aproximava, seus olhos vermelhos brilhando com ferocidade enquanto se abaixava e avançava. Sen Fei não sentia medo. Ele sabia que, de qualquer forma, as feridas seriam fatais e que ele sangraria até morrer. A fera corria em sua direção, e o jovem podia ver claramente suas presas afiadas. Mas, no último segundo, algo surpreendente aconteceu. As mãos de um caçador se levantaram e interceptaram as presas da besta. Sen Fei ficou atônito com a cena. Nunca havia participado de uma caçada e nem mesmo assistido a algo assim na TV. Inclinado para a frente, o jovem observou a fera, que uivou e recuou, enquanto tentava se libertar das garras do caçador. Nesse momento, o instinto de sobrevivência de Sen Fei se ativou, e seu corpo reagiu automaticamente aos movimentos. O voo da besta foi fatal. O peso dela era imenso e seu ataque não teve chances contra a força do caçador. Havia um grande buraco no chão, e nada indicava que ali houvesse vida. Ele olhou para o céu azul, como se pudesse encontrar a resposta para suas indagações. Fei mergulhou em pensamentos profundos e percebeu que não conseguiria encontrar seu caminho na caça, o que levaria muito tempo. Infelizmente, o antigo dono de seu corpo era um caçador experiente, e o jovem herdara todas as suas habilidades. Com isso, ele cerrava os dentes de frustração, gritando que não queria passar mais 50 anos preso a esse destino. Mesmo quando já estava de volta a casa, o garoto permaneceu encostado na parede, amaldiçoando sua vida sem sentido e desejando a morte rapidamente. De repente, um meteorito atingiu o telhado de palha da casa, queimando-se na atmosfera e incendiando sua moradia aconchegante. Fei mal podia acreditar que sua casa estava em chamas diante de seus olhos. Ele gritou, afirmando que aquilo não deveria ter acontecido. O céu ouviu, mas ele percebeu que a pedra deveria ter caído sobre ele, e não sobre a casa. Desesperado, ele correu em direção à construção, esperando conseguir apagar o fogo e salvar o lugar. Quando chegou, metade do telhado já havia desmoronado. Era triste ver tudo aquilo, e seus olhos lacrimejavam por causa da fumaça. Havia vigas quebradas e pedaços do chão espalhados. Observando atentamente ao redor, o jovem percebeu que poderia tentar salvar a situação, mas muitas divisórias estavam comprometidas. Ele fez o possível para estabilizar as estruturas, na esperança de que o telhado não desabasse completamente. Porém, uma coisa estava clara: ele havia perdido sua casa e agora não tinha onde morar. De repente, uma onda de tristeza tomou conta de Sen Fei. Ele compreendeu a raiz de sua angústia e ficou surpreso ao notar que, de um pedaço do meteorito queimado, havia uma linda garota vestida de branco deitada no chão. Sen Fei a observou enquanto ela permanecia inconsciente, sem se mover. Era difícil acreditar que uma garota tão encantadora estivesse prestes a queimar sua casa, mas os fatos eram inegáveis, e havia um enorme buraco redondo no telhado logo acima de Shui. Fei se agachou ao lado da garota, que ainda estava desmaiada, e notou uma espada afiada ao seu lado. Ele olhou cautelosamente para a lâmina, que parecia confortável em sua mão, o que indicava que a visitante era uma cultivadora lendária. O jovem se aproximou mais e examinou o rosto de Shui Xueli, tentando descobrir se ela estava viva ou não. Para ter certeza, ele inclinou o ouvido contra o peito dela, e ao ouvir que não havia batimentos cardíacos e que ela não estava respirando, um aperto no coração o invadiu. Sen Fei se deitou ao lado dela, fechou os olhos e ouviu atentamente. Infelizmente, tudo indicava que ela não havia sobrevivido. O jovem suspirou, sentindo pena da situação, mas, no momento seguinte, um cultivador apareceu e se sentou no chão, enquanto Sen Fei observava com desconfiança, sem saber se estava vivo ou morto. Esperava que a garota não percebesse nada enquanto eu dormia e que tudo tivesse corrido bem. Porém, São Xueli olhou para mim e não havia como negar. Seus olhos, sem pensar, traíram a confiança do cultivador. Com um rápido movimento, ela deu um chute no estômago do homem, que gritou de dor. Zenfi voou para o canto oposto, sentindo um impacto na nuca, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele acenou as mãos e gritou que havia se confundido, apenas verificando sua respiração. O rosto confuso da garota se contorceu em dor, e ele notou que as feridas graves a estavam atormentando. O jovem olhou surpreso para a visitante celestial, sem entender o que ela queria dizer. Ao encontrar um pequeno seixo próximo a ela, o cultivador o lançou contra a cabeça do homem, despejando sua frustração. A menina se acalmou um pouco e ouviu a versão da história que o homem contava sobre como haviam sido expulsos da casa em ruínas e jogados no gramado. Sen Fei explicou ao visitante que a casa havia sido completamente destruída e que eles não podiam mais ficar ali. São Xueli se ofereceu para tentar curar suas feridas e se voluntariou para procurar algumas ervas. O jovem a olhou,
desanimado. O que restava de sua cabana não era nada além de escombros. Ele não tinha passado nem um único dia morando naquela casa. Enquanto isso, percebeu que a garota começava a tirar a roupa. Zenfei ficou tão perdido em pensamentos que não ouviu imediatamente quando ela disse que não era necessário e que era apenas para as ervas. Quando finalmente virou a cabeça, ficou surpreso ao ver que ela estava se despindo sem qualquer pudor. Aquela cena o deixou atordoado, algo que nunca havia presenciado em sua vida anterior. Ele não conseguia desviar o olhar, enquanto se perguntava por que ela estava fazendo aquilo. A garota tinha uma figura perfeita, e, enquanto isso, a mulher celestial estendeu sua delicada mão, com as unhas bem cuidadas, em direção ao jovem, segurando algo. Ela parecia uma obra de arte mágica. 2 bolhas surgiram no ar, contendo algum tipo de substância. São Xueli perguntou a Zenfei se ele poderia ajudá-la a aplicar o medicamento. No corpo, ele se sentia fraco e incapaz de se curar. O sangue escorreu profusamente de seu nariz enquanto ele estendia a mão timidamente em direção ao remédio. Zenfei, envergonhado, questionou a jovem se ela realmente tinha certeza do que estava fazendo. A celestial, com um ar orgulhoso, explicou o meio pelo qual poderia ajudá-lo, surpreendendo o jovem, pois cultivadores geralmente não se preocupavam com essas curiosidades. Ele se aproximou do desconhecido e elogiou sua coragem, ao que a garota respondeu que ela era apenas gentil. Zenfei pegou um pouco da substância revitalizante entre os dedos e começou a esfregar nas costas do cultivador. Ele ficou impressionado com a robustez do corpo de São Xueli. Depois de tantas feridas, era difícil acreditar que uma pessoa comum conseguiria sobreviver. As numerosas abrasões e hematomas eram visíveis, mas havia uma ferida grave nas costas, um corte profundo que descia diagonalmente da omoplata direita até a parte inferior das costas. O jovem tocou delicadamente a lesão, preenchendo o corte com a substância do frasco e untando todas as abrasões. Diante de seus olhos, o sangue começou a coagular, e as bordas da ferida profunda começaram a se curar sozinhas, como se a pele tentasse reparar um pequeno corte. Depois de alguns segundos, apenas uma pequena cicatriz permanecia visível, lembrando a gravidade da ferida. Fei suspeitou que aquele remédio era de origem imortal. Surpreso, ele perguntou à garota de onde vinha uma ferida tão profunda e que tipo de cura milagrosa ela tinha. São Xueli se vestiu com seu kimono e ficou pensativa, explicando que era uma longa história. Envergonhada, a garota revelou que era uma cultivadora da escola de espadas Naven e que estava muito agradecida pela ajuda que receberá. Com isso, o cultivador demonstrou um real interesse em agradecer ao jovem. Fei, encantado por estar perto de uma figura tão divina, percebeu tarde demais que a garota estava aguardando que ele se apresentasse. Ele, então, compartilhou seu nome do mundo anterior e comentou sobre sua casa. O jovem apontou para o céu e perguntou como São Xueli havia acabado em sua casa e por que ela havia caído. A cultivadora explicou que tentava frustrar as más intenções da seita do êxtase, mas foi descoberta e perseguida há muito tempo. Prometeu que contaria à sua seita sobre a casa em ruínas e que o recompensaria generosamente. Zenfei, refletindo, pensou, espere um minuto, essa garota realmente era. Era incrível ter conseguido escapar dos sectários. Ele se voltou para São Xueli. Curioso, perguntou o que a garota pretendia fazer agora. Ela comentou que outros poderiam segui-los a qualquer momento, e que os ataques da seita precisavam ser enfrentados rapidamente. De repente, o cultivador sentiu uma de suas feridas no braço se abrir, e a dor surgiu de forma inoportuna, não dando tempo para reagir. O jovem gritou ao ver a mão de seu companheiro ensanguentada. Ele estava quase em lágrimas de dor. Preocupado, ele mencionou que São Xueli talvez não conseguisse suportar a longa jornada, pois suas feridas pareciam muito graves. Um pouco envergonhada, a menina pediu ajuda para chegar até sua seita e ficou muito agradecida pela oferta. Zenfei estava surpreso, sem conseguir acreditar que uma cultivadora estava sugerindo que eles viajassem juntos. Isso abria novas possibilidades. Contudo, a garota balançou a cabeça e gritou que ele não deveria acompanhá-la, pois a situação poderia ser extremamente perigosa. Para sua surpresa, o jovem perguntou a que distância estava a seita, sem querer sair de cena com aquelas feridas. A convidada, fechando os olhos, pensou e calculou a distância, afirmando que levaria cerca de 15 dias. O jovem questionou sobre as chances de se encontrarem com os cultistas do êxtase. A garota respondeu que estaria os perseguindo constantemente. Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando muito na situação, mas na verdade estava apenas sorrindo levemente, pois já tinha um plano para se desvincular da garota. Zenfei decidiu consultar o sistema para saber se seria uma infração morrer tentando proteger seu parceiro. Para sua surpresa, não havia nada nas regras que o impedisse. Então, Cao Xuel exclamou que não tinha o direito de forçar o jovem a ajudá-la. Isso dependia de sua vontade. Zenfei se virou para ela, tossiu,
tentando parecer sério, e, com um olhar determinado, afirmou que ajudaria a garota a chegar em casa de forma segura. O cultivador, feliz, perguntou se ele realmente estava disposto a ajudar. O jovem, no entanto, teve que desviar o olhar, sentindo que seu nariz estava começando a coçar devido à mentira que acabará de dizer. Ele não queria ir longe, mas sentia que precisava ajudar a enfrentar a seita demoníaca. São Xueli ficou um pouco corado ao perceber que ele estava mentindo, mas decidiu deixar a conversa sobre isso para depois. A garota perguntou se ele tinha certeza de sua decisão. Sanfei sorriu e agradeceu a sua salvadora, desejando que ela tivesse sorte. Ele avisou que a seita não demoraria a segui-los, e o jovem pediu que ela esperasse enquanto precisava juntar suas coisas. Depois de reunir tudo o que precisava, Sanfei se aproximou da lápide do velho e prometeu que, ao partir, iria honrar o corpo de seu filho. Ele estava satisfeito consigo mesmo. Como caçador, ele era bom, mas sabia que alguns membros da seita demoníaca seriam claramente mais fortes. Dando adeus àquele lugar, o jovem virou-se e chamou sua parceira. Colocando o arco sobre o ombro, ele disse. Preparando-se para partir, a garota correu animada em direção ao jovem. Naquele momento, Shui Xingmei estava acampando na floresta, lamentando a perda de seu artefato mágico. Os cultistas, sem fôlego, escutavam suas maldições, pois a culpa recaía sobre a menina. A sacerdotisa não conseguia seguir com seu plano de desenvolver a seita. Decidida, escolheu uma rocha alta para se posicionar e, descalça, subiu no local como se fosse um pódio. De lá, Shu Xingmei gritou, afirmando que os intrusos iriam pagar pela noite e que se arrependeriam de ter se metido em seu templo. Os sectários permaneceram em silêncio, bem treinados para só falar quando necessário. A sacerdotisa observou o grupo ao seu redor e tomou uma decisão. Chamou o homem de bengala longa pelo nome, São Kuni. Ele virou a cabeça e assentiu respeitosamente, compreendendo o que a líder desejava. O mestre da seita se curvou humildemente, esperando por instruções. Shui Xingmei confiava plenamente nele, e era por isso que tinha respeito pela sacerdotisa. Com a voz elevada, ela declarou que tinha grandes esperanças naquele homem, que era um dos melhores da seita e sabia exatamente o que fazer. O líder ordenou que ele localizasse Shui do Escola de Espadas e trouxesse de volta o artefato mágico da seita demoníaca. São Kuni se curvou novamente, prometendo cumprir a tarefa com honra, sem se preocupar com dificuldades. Com o canto do olho, o cultista percebeu um movimento estranho à direita e virou-se cautelosamente. Um dos sectários lhe entregou um pano dourado, lembrando que seu adversário era bastante forte e que deveriam usar toda a sua força. A garota entregou as roupas ao explorador e pediu que as levasse, caso fossem úteis. São Kuni ficou surpreso. Ele tinha visto objetos mágicos apenas algumas vezes de perto, mas não ousava tocá-los. O homem mal conseguia acreditar que havia conseguido uma relíquia tão poderosa. Seus olhos brilhavam de prazer. Um sectário perguntou se o grande santo realmente estava doando um item tão valioso. Shui Xingmei sorriu levemente e explicou que daria o objeto mágico apenas durante a missão. Mas, se ele conseguisse encontrar e recuperar o item perdido, a recompensa seria muito generosa. Sukui se curvou obedientemente e agradeceu à sacerdotisa, sabendo que ela nunca quebraria suas promessas. Com um sorriso satisfeito, Shui Xingmei celebrou por ter conseguido localizar seu rival com um incenso que indicava a localização da alma. No final da tarde, Sanfei e a menina fizeram uma pausa. Ele decidiu dormir perto do fogo, o que tornaria mais fácil ficar de olho nele, usando seu escudo como travesseiro. O jovem roncava e não percebeu o cultivador se aproximando. Após a longa jornada, ele dormia tão profundamente que nenhum barulho no mundo poderia acordá-lo. Sauel se aproximou lentamente, certificando-se de que ele ainda estava dormindo, e então estendeu a mão em direção a ele. A mão do cultivador tocou suavemente o corpo do jovem. Ao abrir um olho, ficou curioso para saber quem o estava seduzindo. Para sua surpresa, viu que era São Xueli, seu rosto ficando tão vermelho quanto um lagostim cozido, com seu pé descansando bem sobre seu peito. Zenfei não conseguia acreditar que uma cultivadora havia se aproximado dele com tal intenção. A menina, envergonhada, o coração do jovem quase saltou do peito, e ele fechou os olhos enquanto a cultivadora se aproximava cada vez mais, quase tocando seus lábios. Ela sussurrou em seu ouvido com uma voz suave que desejava muito aquele momento. Ao redor deles, um fogo queimava não muito longe, criando uma atmosfera íntima, enquanto uma névoa rosa translúcida os envolvia. Sanfei se sentiu satisfeito com a atenção dela, sentindo o toque de suas mãos em seu corpo. Porém, de repente, São Xueli pareceu acordar, exclamando que deveriam ter cuidado, pois os sectários estavam muito perto.
O jovem virou-se cautelosamente e perguntou em voz alta onde exatamente estavam aquelas pessoas, percebendo que as coisas tinham mudado rapidamente. A névoa continuava densa, e ele fazia perguntas incessantes, enquanto a cultivadora pediu que falasse mais baixo. Ela expressou sua preocupação com o fato de que a névoa da seita despertava desejos. São Xueli pediu a Sen-Fei que olhasse mais de perto, e ao examinar a névoa, ele notou que, ao invés de cinza, ela tinha uma tonalidade rosa. Aos poucos, o jovem começou a perceber o que estava acontecendo. A névoa entrava em sua mente, fazendo-o agir de maneira irracional. Lembrou-se de que costumava ler histórias sem sentido quando ninguém estava olhando. E então, a cultivadora se aproximou dele e confessou, envergonhada, que a montanha das bruxas só tinha efeito nas garotas. Sen-Fei ficou corado ao entender por que a garota havia se aproximado dele. Tudo acontecia por causa de um artefato mágico. Ele tossiu, cheio de desconfiança, e se virou, perguntando animadamente o que havia acontecido com ele. A menina, com os olhos fechados, admitiu que poderia suportar mais um pouco, mas seria difícil, já que a lua começava a brilhar sobre a floresta. Infelizmente, não era hora de descansar, pois precisavam se livrar da perseguição. Sen-Fei se agachou ao lado da cultivadora, segurando-a pelos ombros. A névoa rosa fazia com que ela se sentisse em um sonho. O jovem soltou a cultivadora e perguntou o que poderiam fazer contra a invasão da névoa rosa. Sem abrir os olhos, ela murmurou que havia duas opções. A primeira era mais eficaz, mas arriscada. O jovem ficou surpreso ao ouvir que, nesse caso, o inimigo morreria, mas ele também poderia perder a vida. Sen-Fei, satisfeito com a ideia de uma opção arriscada, pediu que aproveitassem essa oportunidade. A menina interpretou o silêncio dele de forma errada. Não tinha intenção de enviar seu salvador à morte. O jovem a olhou preocupado e pediu aos céus que mudasse de ideia, já que ele aceitaria essa opção. No entanto, ele também mencionou que havia outra possibilidade. Ele só precisava encontrar o espião e ela mesma mataria. São Xueli ficou surpresa e perguntou se ele realmente queria fazer isso. O jovem explicou que, ao usar objetos mágicos, o homem escondia sua presença e ela não poderia detectar, mas como Sen-Fei conhecia a floresta e todos os caminhos, deveria conseguir encontrar o cultista mais rapidamente. São Xueli reconheceu que estava enviando Sen-Fei para uma missão difícil, mas era a única maneira de sobreviver. Um sectário também poderia resolver a situação. O jovem sorriu, afirmando que entendia perfeitamente e que encontraria o espião. Ele se afastou da garota, sorrindo ainda mais, pois sabia que, assim que encontrasse o mestre da seita, ele morreria e renasceria. Sen-Fei parou na névoa e tentou adivinhar em que direção deveria ir para desaparecer deste mundo o mais rápido possível. No entanto, o inimigo estava muito mais próximo do que ambos imaginavam. O manto mágico camuflava, e ele percebeu que todos os 5 sentidos poderiam reconhecê-lo. O sectário sabia muito bem que seus inimigos só poderiam tropeçar nele por acaso e mesmo assim não conseguiriam identificar quem era. Observando o casal, ele decidiu esperar que a montanha das bruxas afetasse a garota antes de atacá-la. Ele se esgueirou, pensando que seria uma boa ideia capturar São Xueli e seu artefato para obter uma recompensa extra. De repente, o homem notou que o jovem estava se escondendo atrás de uma árvore e olhou cautelosamente em sua direção, sem acreditar que eles o haviam avistado. Sen-Fei estava perto, tensando a corda do arco enquanto se movia cautelosamente entre as árvores, tentando localizar seu inimigo. Estava em busca de seu rival, mas o sectário sabia que seu oponente não conseguiria detectá-lo. Ele conseguiu confundir as pistas, fazendo com que o inimigo procurasse ao sul, enquanto ele se posicionava ao norte. Observando seu adversário, o homem riu, confiante de que um mero mortal jamais seria capaz de encontrá-lo. Contudo, de repente, o sectário percebeu que havia subestimado seu oponente. Para seu espanto, viu que o homem tinha descoberto sua localização, avançando com uma velocidade impressionante. Uma flecha com uma lâmina afiada voou diretamente em direção a uma árvore. Não teve tempo para pensar. A arma letal estava perigosamente próxima de seu rosto. Ele não teve escolha a não ser se render e tentar quebrar a flecha que vinha em sua direção, mas ela ainda estava muito longe. A lua brilhava acima da floresta, enquanto os melros, perturbados pelo incidente da noite, voavam em círculos entre as árvores. Saui tentou sair silenciosamente e jogou a flecha quebrada para o lado. Infelizmente, sua fantasia já havia sido desfeita pelos 2 jovens. Ambos pensaram a mesma coisa. O jovem estava desapontado porque seu rival havia revelado sua posição, arruinando seu plano. O mercenário não conseguiria seguir adiante. Ele compreendeu como aquele mortal foi capaz de localizar sua posição tão facilmente. Agora, teriam que recomeçar. Shen Feng puxou os cabelos de raiva, incapaz de se perdoar por ter permitido que o inimigo o encontrasse pela primeira vez, quase o matando. Recentemente,
O garoto havia calculado que o cheiro vinha do sul. Se ele atirasse em direção ao norte, certamente erraria, e não queria ferir acidentalmente Sonchuele. Assim, o jovem decidiu disparar em uma área aberta, onde não havia galhos. Com a corda do arco firmemente esticada, Zenfei olhou ao redor. O plano era claro. Tudo funcionaria. Quando um homem se preparasse para disparar uma flecha, inevitavelmente atrairia a atenção do cultista emboscado. O homem saltaria imediatamente dos arbustos para lançar um ataque fatal. Esse seria o fim de sua vida neste mundo. Ao recordar como seu plano brilhante havia desmoronado tão rapidamente, Zenfei se sentiu desolado. Ele não conseguia imaginar que aquele homem se esconderia em um lugar tão diferente. Exausto, caiu de joelhos, sentindo que havia perdido sua única chance. Sonchuele não deixaria o mestre da seita escapar. De repente, o garoto observou o homem desaparecer entre as árvores com a velocidade de um relâmpago, aproveitando a confusão que havia criado. Quando se virou para a garota, ficou surpreso ao perceber que o cultivador ainda estava escondido entre as árvores e não havia se movido. Zenfei se perguntou por que ele não tinha ido atrás do inimigo e acabado com ele, como havia prometido. Queimando de vergonha, Sonchuele admitiu que sua lesão ainda era muito forte e que não esperava que o jovem encontrasse o espião tão rapidamente. Ela deu um passo à frente e pegou a mão dele. Depois de ambos agradecerem pelo apoio, o menino soltou a mão dela com cuidado, surpreso com o que acabará de acontecer. Ele não sabia como agir e continuou corando de vergonha. A cultivadora pediu que ele capturasse o homem novamente, prometendo que desta vez não o decepcionaria. Zenfei se comprometeu a fazer o seu melhor e pediu à garota que ficasse onde estava, observando a área enquanto ele recuava alguns metros, mantendo-se tenso. Ele prometeu a si mesmo que não falharia novamente. Olhando para o horizonte, pensou que, sob nenhuma circunstância, poderia deixar aquele sectário escapar. Observando pelo canto do olho, o homem refletiu que nenhum mortal conseguiria detê-lo. Dessa vez, ele se moveu pela floresta com rapidez e silêncio, certo de que nem todos os membros de sua seita poderiam localizá-lo. Após fazer um grande círculo para despistar, Soncuir voltou ao mesmo lugar em que estava antes. Satisfeito, pensou que ninguém se atreveria a disparar no mesmo ponto onde ele se escondia atrás de uma árvore, sorrindo ao imaginar onde a flecha poderia atingir. Talvez aquele guerreiro Zenfei estivesse ali, ao lado da garota, perto do fogo. O mestre da seita inclinou ligeiramente a cabeça, tendo uma boa visão do casal. O jovem tensionou a corda de seu arco, observando a floresta em busca do homem que estava se escondendo. Ele decidiu que o espião não poderia estar no mesmo lugar que o sectário. Com desconfiança, o homem observou os movimentos do garoto. Para sua surpresa, a flecha voou novamente e atingiu a árvore baixa. Zenfei ficou tomado pela raiva ao ver que a morte do cultista tinha que ser adiada mais uma vez. O mestre da seita não conseguia acreditar que o inimigo tinha escapado novamente. O jovem desapareceu na densa floresta, surpreso ao perceber que o espião havia conseguido fugir mais uma vez. Virando-se para sua companheira, viu que Sonchuele estava corada, culpada por sua ineficácia na frente do caçador. Ele adivinhou, perplexo, que a garota também não teve tempo suficiente para eliminar o mercenário. A cultivadora, envergonhada, cobriu os olhos com as mãos, tremendo enquanto tentava se justificar. Aconteceu muito rápido, ela disse, quase à beira das lágrimas, frustrada. O mercenário também estava se mostrando difícil de lidar, e Zenfei rapidamente franziu a testa, se recompondo. A guerreira desembainhou sua espada, determinada a não dar mais uma chance ao cultista. Ele não escaparia dessa vez. O corpo da guerreira ainda estava fraco, e ela se apoiou na espada, com sangue pingando de seu braço. A cultivadora gemeu de dor intensa, mas segurou o punho da espada com firmeza e anunciou em voz baixa que estava pronta para enfrentar o inimigo. Sonchuele prometeu que não deixaria o espião escapar novamente. Quando o encontrasse, mataria o cultista. Zenfei olhou cautelosamente para sua interlocutora, embora, pela expressão de dor no rosto da menina, ela poderia acabar com o inimigo mutilado. O jovem, tenso, puxou a corda do arco e implorou que, desta vez, o homem se encontrasse em um local totalmente diferente e que o atacasse. A névoa rosa não durou muito mais e estava quase se dissipando, e o remédio da garota garantiria que este fosse o último ataque. O sectário não teria chance de sobreviver, pois já estava percebendo que seu feitiço estava perdendo seu efeito mágico. Ele se preparou para uma última tentativa, não sabendo se conseguiria sair vivo daquele dia. Determinado, correu para o centro da névoa, pulando entre as árvores. Zenfei percorria a floresta, segurando seu arco e tentando descobrir onde atirar, evitando atingir o espião. O sectário, ágil como um esquilo, saltava de galho em galho, sem se dar conta de onde poderia se esconder com segurança. O atirador não conseguia decidir onde disparar,
pois o homem poderia estar em qualquer lugar, e um tiro acidental poderia ser fatal. Naquele momento, o sectário estava acomodado no nevoeiro, refugiando-se em um galho alto. Ele percebeu que se esconder da criança em todos os lugares poderia ser arriscado. Após deliberar por um tempo, o caçador entendeu que precisaria atirar em um local onde o sectário não pudesse se esconder. São Cani também decidiu ser mais astuto do que o inimigo, planejando aparecer exatamente onde o oponente não esperaria. Com um olhar atento ao redor, ele achou que a tática mais segura seria atacar de cima. Enquanto o jovem examinava a floresta, perplexo, tentando escolher um lugar para caçar, o cultista saltou em direção a ele do topo de uma árvore, celebrando sua aparente vitória. Infelizmente, o jovem percebeu que São Cani definitivamente não se esconderia no céu e dispararia uma flecha em direção ao espião. Aquela foi uma decisão errada. O homem viu a flecha se aproximando, a apenas 2 centímetros de seu rosto, e percebeu que já era tarde demais para evitá-la. O sectário se entregou ao perceber que o garoto estava observando seus movimentos o tempo todo e que ele apenas fingia não vê-lo. No último segundo, o homem pensou que era cruel da parte do jovem brincar com ele, como um gato com um rato. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar para que a flecha não atingisse seu rosto, pois isso seria o pior cenário, e ele não conseguiria completar sua missão. Quando Senfei viu o que estava prestes a acontecer, mal conseguiu conter sua raiva e saltou em direção à flecha, sem fazer sentido no comportamento do sectário. O jovem não entendia porque ele sempre se colocava em perigo. De repente, o homem percebeu que o espião também tinha um sistema e ansiava pela morte. Era por isso que ele se jogava valentemente contra as flechas. Naquele momento, São Xueli atravessou a névoa, voando rapidamente em direção ao mercenário, enquanto brandia sua espada, seus olhos ardendo de ódio. A garota se aproximava rapidamente, com uma pluma rosa no céu bloqueando seu caminho. Ao notar um cultivador voando em sua direção, ele ficou um pouco assustado, percebendo que a situação estava se tornando mais perigosa do que um mortal com arco. Enquanto o guerreiro se aproximava, ela brandiu sua espada e gritou com raiva. Era a hora decisiva para ele, e não havia como voltar. O homem ativou a esfera protetora, que brilhava em um azul translúcido. São Xueli continuou a voar, descendo mais, e com fúria, atingiu o esconderijo do mestre da seita com sua espada. A esfera se partiu, e a poderosa arma perfurou a bolha azul, cortando-a como se fosse manteiga. O cultivador se aproximava cada vez mais do centro da esfera, enquanto a garota mantinha o foco em sua missão. Precisava aproveitar a oportunidade e eliminar o espião. Com horror, São Xueli percebeu que o cultivador já estava dentro da esfera e que ele tinha apenas alguns segundos de vida. No mesmo instante, uma explosão de energia ocorreu, iluminando a cena com uma luz rosa brilhante. Era como um grande espetáculo de fogos de artifício, e a cabeça de Senfeng se ergueu, animado com a batalha. Um flash de poder iluminou a área da floresta, enquanto pedras de vários tamanhos voavam pelo céu, quase atingindo o jovem. Para ele, a situação era preocupante, mas o que realmente chamava sua atenção era um corpo que passou voando em alta velocidade, caindo com um estrondo não muito longe dos arbustos. A nuvem de poeira começou a se dissipar, e após um tempo, Senfeng viu que o espião estava caído no chão. Pelo canto do olho, notou que São Xueli descia do céu, parecendo ilesa. O jovem correu em sua direção, mas encontrou o cultista com o rosto ensanguentado. Esperava conseguir conversar com ele antes que o cultivador o eliminasse. Senfeng se inclinou sobre seu oponente e questionou por que o sectário não havia sido eliminado. O cultista, com a mão tremendo, tentou se mover em direção ao seu perseguidor, mas Senfeng se curvou levemente, surpreso ao perceber que aquele homem parecia realmente querer morrer. São Cani ficou ainda mais irritado, mas não conseguia pronunciar uma palavra diante da própria impotência. O mestre da seita começou a chorar, e a vítima sangrava profusamente, com as bandagens manchadas de sangue. Senfeng gritou, preocupado com o estado do cultista. A raiva cresceu dentro dele enquanto segurava o oponente pelo pescoço e exclamava que era muito cedo para morrer. Ele ainda queria fazer algumas perguntas. Pelo canto do olho, viu São Xueli guardando sua espada e perguntou como ela estava. Ele percebeu que ainda era cedo para guardar a arma. A garota respondeu que a seita estava bem, mas que o poder demoníaco estava colocando-os em risco. Na próxima vez, o oponente seria ainda mais forte. O jovem se questionou sobre como os sectários sabiam sobre seu avanço, considerando que havia muitas maneiras de chegar à seita da espada. O cultivador admitiu, confuso, que eles levariam cerca de 15 dias para chegar ao templo, ou mais, e que só havia 3 atalhos bem conhecidos da seita do êxtase. Assim, não havia outra alternativa. A garota corou, dizendo que não culpava se ele decidisse ir embora,
pois aceitava que a jornada de Sen Feng estava fora de lugar. Ele prometeu que não desistiria de escoltá-la e não renunciaria à sua palavra. Na verdade, o jovem estava pensando em algo completamente diferente. Ele implorou aos céus que enviassem um inimigo mais forte o mais rápido possível. São Xueli agradeceu silenciosamente a seu salvador e o abraçou, puxando com força contra seu peito. O menino não conseguia entender o que estava acontecendo e sentiu que era uma tentativa indecente de seduzi-lo novamente. São Xueli ficou tão vermelha quanto um tomate e explicou que o artefato ainda estava afetando sua mente. Quando a garota admitiu que poderia se livrar do efeito da névoa rosa, precisaria de um momento em que ninguém a estivesse observando. Sen Feng concordou em se afastar e não interferir em sua tarefa de se livrar dos vestígios do efeito mágico. Os gemidos do guerreiro ecoaram pela floresta. O jovem prometeu que se afastaria e não olharia nem ouviria nada enquanto ela realizava seu ritual. Em um dos acampamentos da montanha pertencente à seita do êxtase, Shui Xingmei recebeu uma notícia triste através de uma carta mágica. A fumaça que saía do lado dela aumentava a cada segundo, tornando-se mais visível. Após um tempo, a sacerdotisa cobriu todo o pergaminho e relutantemente pensou que Zalcani não teria chance de vencer sozinho. Ela havia perdido um artefato valioso. Desdobrando o mapa, Shui Xingmei olhou para os locais onde havia montado emboscadas ao longo do caminho. A garota estava convencida de que São Xueli não aguentaria. A jornada pela floresta havia sido bem sucedida. O menino e a garota chegaram à cidade de Jinan sem encontrar adversários. Ao avistar o nome da cidade, Sen Feng reconheceu que sua parceira realmente conhecia os caminhos, pois evitava locais onde poderiam ser emboscados. Enquanto caminhavam pela praça, o jovem perguntou por que haviam entrado naquela cidade se estavam se dirigindo ao local do culto da espada. São Xueli desenrolou o mapa e explicou que Jinan guardava a entrada da fronteira do condado de Shido Ocidental, e que haveria uma curta caminhada até o Templo da Espada. O menino observou o mapa e as estradas marcadas, agora tendo uma ideia melhor do terreno. Sen Feng questionou se poderiam ser perseguidos pela seita demoníaca. A garota respondeu pensativa que o culto da espada de Wen era o mais forte, mas isso não descartava a possibilidade de encontrarem mercenários. O jovem ficou animado com a perspectiva, já que a viagem estava se tornando cada vez mais perigosa, o que só aumentava a empolgação. O casal caminhava por uma rua larga e espaçosa, enquanto ele continuava conversando com sua parceira. Sen Feng se perdeu em pensamentos, imaginando como uma espada poderia ser cravada nele. Assim se passou um dia inteiro, e a lua tomou o lugar dos raios de sol. O menino amaldiçoou os tímidos sectários, desejando que eles morressem rapidamente. Estirado em uma posição desconfortável, ele olhou para a tela atrás dele enquanto a água corria. O cultivador estava tomando banho, mas o quarto era pequeno, e Sen Feng não tinha espaço para se virar. O sangue escorria do seu nariz em rios. O jovem não conseguiu suportar a visão dela, sangrando profusamente pela boca. Ele não conseguiu manter o equilíbrio e caiu de cara no chão. A garota se aproximou, e ele mal respirava. Em um impulso, tocou a pele suave de sua perna, percebendo que tudo acontecerá muito rápido. São Xueli, timidamente, virou a cabeça para ele, embrulhada em um lençol, declarou que também sentia a presença dos cultistas. Sen Feng suspirou pesadamente, admirando a figura sedutora da garota enquanto ela continuava deitada no chão. As vozes do lado de fora podiam ser ouvidas claramente. Todos estavam prometendo se vingar dela naquela noite. O guerreiro reconheceu imediatamente que estava lidando com um inimigo. Tentando colocar seu anel mágico, ele gritou ao perceber que era a mãe dos 5 venenos, sacando a espada de sua bainha. A garota pronunciou os nomes de Ling Shenu, apelidada de 1000 fragmentos, e do monge sem rosto, Vanji. São Xueli exigiu que Xie Yen aparecesse diante dela. O jovem observou sua companheira com a cabeça baixa, supondo que o sectário que os perseguia fosse chamado exatamente como ela dissera. Era impressionante que a garota pudesse sentir a presença dos mercenários, que não faziam nenhum barulho. De repente, a grande janela de vidro do quarto se abriu ruidosamente, mas não havia ninguém por trás dela, como se um vento forte tivesse causado barulho. O cultivador ordenou que sua companheira se preparasse para a batalha. Ela já havia pegado sua espada. O menino, então, pegou um banquinho. Várias silhuetas começaram a aparecer na janela. Um deles disse que estava feliz em ouvir os nomes de São Xueli. A mulher de cabelos grisalhos lembrou-se da garota que havia matado muitos inocentes, e que não se esquece facilmente daqueles que os feriram. O guerreiro começou a rir e disse que não tinha certeza de quem poderia ser chamado de infeliz, olhando para os 4 visitantes noturnos e declarando que aquilo parecia mais uma piada de mau gosto. Apontando para um velho, o cultivador revelou que se tratava da mãe dos 5 venenos. Ela viera até ali para atormentar aquele homem sorridente, que usava um colar vermelho em volta do pescoço.
Um monge sem rosto, conhecido por ter matado e esfaqueado muitas pessoas. O velho de cabelos grisalhos, cuja idade era desconhecida, era conhecido por devorar crianças para cultivar sua própria alma. O homem de olhos aterrorizantes, chamado de Shenpai, usava humanos mortais como isca para os monstros das sombras. São Xueli fez um movimento ameaçador com sua espada e declarou que aqueles 4 eram pecadores e não teriam chance de sobreviver àquela noite. Na batalha, Senfei não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Confuso, ele admitiu que nunca tinha presenciado algo tão aterrador como a peste e o canibalismo. A mãe dos 5 venenos bateu seu cajado no chão, fazendo o som ecoar pela sala enquanto gritava que nenhum mortal poderia se igualar à força dos cultivadores. Esse homem não sairá vivo daqui, declarou. São Xueli, retirando o lençol, exclamou que não havia motivo para esperar. Ela estava pronta para lutar naquele instante. O jovem percebeu que havia atingido seu melhor momento e avançou corajosamente sobre seus inimigos, segurando seu banquinho, esperando que a morte chegasse rapidamente. No entanto, enquanto se lançava para frente, a folha que o cultivador havia jogado caiu sobre ele, e Senfei gritou de surpresa, tentando se libertar. Ele reclamou que não podiam se despir sempre que quisessem, jogando os lençóis para o lado, e que ainda havia feridas a serem tratadas. A garota precisava manter sua força, pois o caçador se aproximava rapidamente. São Xueli cuidou para cobri-la com sua túnica, puxando o manto com cuidado. A mãe dos 5 venenos, perplexa, tossiu suavemente, limpando a garganta. Perguntou se o jovem realmente desejava lutar no centro da cidade, explicando que um grande número de mortais sofreria se todos os cultivadores usassem seus poderes ao mesmo tempo. O jovem, relutante, repetiu que estava disposto a lutar no lugar da garota, que parecia tranquila. São Xueli desviou o olhar, como se a velha não estivesse ouvindo, mas estava, na verdade, se comunicando com a garota, perguntando se o cultivador poderia proteger o mortal naquela sala. Surpreso, o homem olhou para a mãe dos 5 venenos e declarou que não havia motivos para que São Xueli se preocupasse. Ele falou lentamente, questionando o que eles queriam com os convidados indesejados. A mulher ofereceu um contrato usando a técnica das almas unidas, alertando que quem quebrasse o contrato perderia a alma. O jovem e a velha começaram a discutir, cada um tentando provar seu ponto de vista. Enquanto o guerreiro observava a discussão, franziu a testa. Depois de um tempo, o menino e a menina estavam caminhando pela praça, desdobrando o mapa. Ela perguntou quantas pessoas os apoiavam, e o jovem admitiu que nenhuma. São Xueli havia feito isso, e ele olhou para os 4 do clã, notando que a mãe dos 5 venenos parecia satisfeita. Ela questionou se a garota concordava com seu pequeno teste. A mulher sabia que provavelmente não era um páreo para ela, mas agora tinham a vantagem. São Xueli pensou na proposta e observou o quarteto com atenção, surpreso com a maneira como conseguiram enganar alguém. Após refletir por um momento, decidiu que concordaria em assinar o contrato proposto por Il, sussurrando que pensaria melhor sobre isso mais tarde. Nenhum dos 4 era digno de confiança. A garota sorriu, revelando que estava ciente disso. Sozinha, ela não desejava que ninguém morresse. Ia olhou com espanto. Definitivamente não esperava ouvir algo assim. A mãe dos 5 venenos já havia antecipado que São Xueli concordaria, então não ficou surpresa. A garota fez um gesto com a mão, seguido por uma onda de energia, e estava prestes a assinar o contrato. De repente, Yuli percebeu que a mulher estava arquitetando algo. A mãe dos 5 venenos sorria, claramente satisfeita por ter enganado a garota tão facilmente. Ele murmurou, enquanto o suor escorria por seu rosto, que não queria que ela fizesse isso. Nada de ruim vai acontecer, disse a eles para não correrem, pois ainda havia tempo para assinar o contrato. São Xueli retirou a mão e olhou para o rapaz, perplexa, enquanto aguardava a mãe dos venenos e o monge sem rosto. Ela desconfiava de que estavam dispostos a jogar de acordo com suas regras, e observou que o contrato não detalhava todos os pontos e condições. O rapaz pensou que o documento estava cheio de brechas que precisavam ser cobertas. Ele se virou e furou o pacto mágico, ciente de que tudo isso precisava ser ajustado. Não poderia ficar parado enquanto Sho estava claramente sendo enganado. O rapaz precisava garantir que o contrato fosse bem escrito. A mãe dos 5 venenos afirmou que ele não deveria ousar fazer isso, afinal, Il era a pessoa mais comum. Il começou a gritar que estava com medo, e a mulher ameaçou, afirmando que isso não era verdade e que não deveria arruinar sua reputação. São Xueli sorriu, satisfeita, e perguntou se a mulher realmente tinha reputação. Ela se encheu de confiança, dizendo que iriam alterar o contrato, ou que estariam brigando. Era evidente que não aceitariam mais nada que os 4 oferecessem.
um passo para trás na negociação, questionando se era possível mudar o contrato em seu benefício. Ji observou atentamente, escutando cada murmúrio e cada voz elevada. Um deles gritou que não valia a pena tentar e que não havia razão para ter medo. Não seria pior para eles, enquanto os outros afirmavam que nenhum deles queria morrer quando a mãe das 5 venenos estivesse em ação. Ela disse que, como estavam tão preocupados, aceitariam mudar o contrato. Yu começou a listar as modificações e condições que, sem dúvida, deveriam ser incluídas. Todos acreditavam que, já que tinham tanta certeza, era necessário adicionar algumas condições extras. Uma delas era que o quarteto deveria ir para uma terra desabitada após os testes, para não causar mais problemas. A mãe dos 5 venenos percebeu o que estava acontecendo, mas decidiu que era melhor aceitar as condições de Yu. No entanto, inesperadamente, o rapaz disse que seu nome também deveria constar no contrato, ao lado do de São Xueli. A mãe dos 5 venenos concordou, rindo do rapaz. Afinal, ele era humano e não representava uma ameaça. Yu não se arrependeu de nada, pois sabia que só ele se lamentaria se não assinasse o contrato. A mulher começou a recitar o feitiço para fazer o contrato aparecer, e as condições que Yu havia listado estavam todas lá. O rapaz ficou satisfeito. O homem se virou. Ao ouvir o chamado de São, sua voz transparecia preocupação. Ele disse que não deveria assinar o contrato, pois isso era arriscado demais para a vida dele. O rapaz sorriu e respondeu que, já que todo o quarteto estava disposto a assinar, eles também deveriam fazer o mesmo. A garota olhou com descrença, mas ele não mostrava sinais de insegurança. Yuli quase gritou de alegria. O contrato era quase 100% letal, o que significava que ele tinha que assinar. Começou a roer as unhas impacientemente, ansioso para iniciar os testes. Ele colocou o dedo sobre o contrato e, com a mão trêmula de emoção, assinou seu nome cuidadosamente. São Xueli percebeu que isso era um grande passo, pois a garota sempre havia trabalhado sozinha, e era estranho ver alguém ao seu redor. Levantou a mão em direção ao contrato e decidiu que realmente lutaria. Apesar de ser uma mortal comum, começou a assinar, traçando cada letra com cuidado. À medida que cada personagem se formava, ela começou a se sentir mais confiante, preparando-se para o teste que estava por vir. Com a ansiedade crescendo, Yu lhe perguntou quando eles começariam. A mãe dos 5 venenos ficou indignada, afirmando que os testes eram completamente irrelevantes para mortais. No entanto, Yu, sorrindo, respondeu que, como seu nome estava no contrato, os testes dependeriam dele, ou será que eles estavam com medo de perder? São Xueli olhou para a cena com os olhos arregalados. Poucas pessoas ousavam desafiar a mãe dos venenos. A mulher ficou furiosa e agarrou a barba de Seng, dizendo que era presunçosa demais. A mãe dos 5 venenos começou a gritar com ela, tratando-a como uma mortal comum. São Xueli puxou a barba de Seng, que ficou irritado e questionou por que ela estava fazendo isso. A mulher explicou que teriam que beber 3 copos de vinho, sendo que um deles estava envenenado. Len disse que era mais fácil e que consistia em vencer as damas no monge sem rosto. Um dos desafios seria lutar contra um homem. Em vez de Xie Jinpai, eles teriam que resistir a uma fera sombra por 1h30 sem morrer. A mãe dos 5 venenos pediu que dissessem quando os testes começariam. Yuli já havia começado a pensar na prova, mas foi interrompido por São Xueli. A garota afirmou que, como era um jogo, a sobrevivência seria uma escolha. O rapaz a olhou com tristeza. Ele não queria que ela arruinasse seus planos. São Xueli comentou que o corpo de Yuli era muito fraco e que ele poderia morrer. Ela gostaria de escolher o teste sozinha, e isso deixou desconfortável, pois era evidente que ele não queria morrer. De repente, ele percebeu que, se tentasse demais e morresse, não teria poder algum, pois pensaria que havia deixado a vida por conta própria. E o chamou o sistema, esperando que isso se manifestasse diante dele. Raios pequenos começaram a surgir no ar, sinalizando que uma tela apareceria em instantes. Uma tela azul surgiu bem diante de seus olhos, e o rapaz, cumprimentando-a, disse que havia assinado um contrato para fazer o teste e perguntou se sua morte em combate seria considerada. O sistema respondeu que isso seria um ato heróico, não um suicídio. Ele explicou que, se a morte não fosse pré-determinada, não se enquadraria nos critérios de privação. São Xueli se virou para os outros, e percebendo a situação, comentou que ele parecia realmente fraco. Cauteloso, o jovem desviou o olhar, cheio de expectativa. Ele pensou que eram amigos e que até haviam assinado um contrato juntos. No entanto, parecia que estava enganado. Com a cabeça baixa, ele disse que entendia, sentindo-se como um mero mortal, mesmo após tudo o que aconteceu. São Xueli observava com os olhos bem arregalados, evidentemente não querendo ofender, mas também sem confiança suficiente nele. Enquanto isso, a mãe dos 5 venenos e Lai Seng estavam sentados, comendo pipoca.
São Chueli olhou para o rapaz com preocupação até que ele começou a falar. Porém, em um instante, o semblante triste dele desapareceu, e ele voltou a ser o mesmo de antes, fazendo a garota rir. Essa mudança até surpreendeu os dois que estavam comendo pipoca e rindo do drama. Os velhos engasgaram e começaram a tossir, arregalando os olhos. São gritou para que ele saísse imediatamente, elogiando o desempenho da garota. O homem escolheu o teste da mãe dos venenos, que envolvia beber um copo envenenado para obter o poder da mulher. Com velocidade frenética, ele começou a misturar os copos, enquanto a velha explicava as regras, instruindo-os a escolher os 3 primeiros copos do primeiro lote. Um deles seria envenenado, e ele não fazia ideia de como escolher corretamente o veneno. Pensou em pegar um copo ao acaso, inclinando-se sobre o líquido. Ao olhar as bebidas, as 3 primeiras pareciam água corrente, então ele decidiu escolher uma delas. Will suspirou, reunindo coragem, e tomou um gole do líquido, que não tinha gosto, parecendo apenas água. Ele estava prestes a pensar que estava tudo bem quando olhou para o segundo copo, que lhe pareceu suspeito. Nesse momento, seus olhos se arregalaram, e suas pupilas se estreitaram como se uma arma estivesse apontada para ele. O jovem sentiu os braços e pernas dormentes, e era difícil se mover. Ele começou a cambalear, quase caindo da cadeira. Eu teria sorte se morresse agora, pensou, antes de finalmente desabar no chão, incapaz de mover seu corpo. Tremendo, ele ouviu o barulho da queda, e São se virou, perguntando se ele estava bem. Ele tentou se levantar e respondeu que estava tudo bem, embora a mulher não se mexesse. Sorriu e aconselhou Will a desistir, pois ele não conseguiria continuar, apesar do entorpecimento. Mesmo assim, ele se levantou, tremendo, e disse que estava tudo certo. A velha pediu que ele esperasse e pegasse o terceiro copo. Com a mão trêmula, ele hesitou, lembrando que o segundo copo ainda estava meio cheio. Estendendo a mão, pegou o copo, mas, apesar de seus esforços, ele tremia tanto que algumas gotas do líquido caíram na mesa. A bebida fez um buraco na superfície e liberou uma pequena nuvem de fumaça. Will abriu os olhos, surpreso, olhando para o copo nas mãos, sentindo um leve prazer e um distanciamento. Ele riu para si mesmo, percebendo que era exatamente o que precisava. Agora, ele finalmente poderia tirar a vida recuando um pouco. Will inclinou o copo em direção a si e bebeu. Com grandes goles, Yuli se sentou e desejou que o veneno fizesse efeito rapidamente. Ele queria acabar com sua própria vida o mais depressa possível. O tempo parecia se arrastar, e o que durou apenas alguns minutos pareceu uma eternidade. Quando finalmente abriu os olhos, nada aconteceu. Por que isso? Ele estava se sentindo frustrado, e a mulher comentou que ele era mais esperto do que o esperado. Ela perguntou onde ele havia aprendido a reconhecer venenos. Yuli ficou irritado. Como poderia um líquido tão corrosivo que havia queimado a mesa ser inofensivo? Ele perguntou à mãe dos 5 venenos porque ela não mencionava seu mestre e se deveria ter medo de perguntar. O rapaz negou e disse que não sabia sobre isso. Explicar era complicado, e a velha parecia não entender, mas Yuli explicou que nunca teve um professor e que não estudou venenos. A mãe dos 5 venenos riu, em descrença, e comentou que eles continuaram bebendo como se estivesse com medo. Depois de ouvir isso, ela não insistiu no primeiro round. A mulher decidiu fazer o que parecia mais arriscado, uma escolha que parecia ser a mais certeira. Yuli ainda não conseguia acreditar que aquele líquido não o teria matado. Como isso era possível? A única coisa boa era que era difícil cometer erros nos 3 segundos que tinha para decidir. Por isso, ele escolheu a bebida que parecia mais segura, pensando que talvez tivesse sorte. De repente, parou, sentindo algo incomodar seu interior. Ele teve uma epifania e ficou sem palavras por alguns segundos, enquanto pragas giravam em sua cabeça. Bem, a velha não usaria o mesmo método 2 vezes. Então, ele não poderia escolher o primeiro copo. Fechou os olhos para o segundo turno, sabendo que deveria reverter a escolha. Sem pensar 2 vezes, escolheu a bebida mais atraente, a mais perigosa, que era de cor negra. Yuli agarrou sua mão e se lembrou de que, se a velha tivesse antecipado tudo, poderia ter derramado veneno em um copo comum ou algo do tipo, prevendo que ele não conseguiria decidir entre o primeiro e o terceiro copo e envenenando o segundo. O rapaz olhou atentamente para o copo que escolheu, avaliando se havia feito a escolha certa. Então, tocou no líquido roxo e observou como ele reagiu. A mãe dos venenos também se inclinou para ver, franzindo a testa, talvez um sinal de que Yuli havia escolhido corretamente. Quando Yuli trouxe o copo para a boca, a expressão da mulher se intensificou. A carranca dela ficou mais pronunciada ao ver que ele havia escolhido o líquido negro. Agora Yuli estava convencido de que não havia sido envenenado e pegou outro copo, já que não havia diferença entre eles. Ele bebeu de uma vez, sentindo-se orgulhoso por ter conseguido.
A mãe dos 5 venenos não é páreo para mim, ele disse, satisfeito por ter escolhido o único copo sem veneno. Com lágrimas prestes a escorrer, ele mordeu o lábio, nervoso. São Chuele ficou estupefata enquanto observava, completamente triste, embora antes tivesse vencido. Uma lágrima escapuliu dela após 2 rodadas, e ele não havia bebido veneno, o que parecia inacreditável. Ele então olhou para a velha e começou a gritar. Por quê? A mulher franziu a testa, confusa, chocada com tal insolência, e ficou muito zangada ao encarar o rapaz. Um pequeno mosquito começou a incomodar, e Yuli exclamou que estava sendo irritado. Ele ouviu isso com um semblante sério, sentindo-se envergonhado e um pouco tolo por pensar que era algum tipo de sinal. São Chuele comentou, por trás dele, que admirava seu julgamento sobre venenos, encorajando e dizendo que acreditava nele. No entanto, o garoto a interrompeu, pedindo para não o encorajar demais. Ele garantiu que faria o seu melhor, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos, e desviou o olhar para os copos à sua frente. Você precisa clarear a mente, pensou. Decidido a agir de forma impulsiva, escolheu um copo que continha um líquido verde estranho. Ele fechou os olhos, e sem hesitar mais, bebeu tudo de uma vez. A bebida era doce, lembrando água mineral, e parecia que, mais uma vez, ele havia escolhido uma opção sem veneno. No entanto, de repente, seus olhos se abriram, e suas pupilas se estreitaram de forma alarmante. Ele começou a tossir e sangue escorreu pela sua boca. São ficou muito assustada. A mãe dos 5 venenos irrompeu em risadas, feliz por Yuli finalmente ter morrido. Ela havia vencido.